Do Filho e do Espírito Santo, amém. Queridos amados cristãos ortodoxos, chegamos ao quarto domingo da Quaresma. No primeiro domingo vimos onde está a verdade, onde podemos seguir nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso só é possível na ortodoxia. Depois nós vimos que a característica da ortodoxia é justamente a natureza mística da deificação. A comunhão com Deus se dá através das coisas materiais, que são na igreja abençoadas, santificadas pela própria energia, a graça de Deus que flui através de todas as coisas materiais da igreja, dos seus sacramentos, dos seus ícones, de sua água benta, de suas orações, seus ofícios, do ícone verbal de Nosso Senhor, o próprio Evangelho. A igreja em si, a sua natureza é mística, cheia de graça. Esta graça sendo incriada, a mesma graça que criou o universo, a mesma graça que é o poder infinito e eterno do Pai, do Filho e do Espírito Santo, também é esta mesma graça que através das energias da Trindade também permeia todo o corpo de Cristo e, portanto, aquele que faz parte desse corpo está sendo banhado e bronzeado por essas energias. Vimos no domingo anterior que uma maneira de ativar essas energias em nós é negando nós mesmos nossa vontade doentia, caída, que infelizmente está programada para não fazer a vontade de Deus, e negando nós mesmos, negando a nossa vontade, nós somos capazes de, portanto, com muito esforço, fazer a vontade de Deus, tomando a nossa cruz, ou seja, aguentando pacientemente todas as tribulações que seja Deus, o demônio ou as circunstâncias da própria vida nos acarretará, devido a estarmos negando a nossa vontade, seguindo os caminhos de Deus, os caminhos dos mandamentos. Vimos que se perseverarmos nisso, a energia incriada será cada vez mais ativada em nós, através dessa maravilhosa chave de graça vivificante, o madeiro da cruz, que tem duplo poder dentro de nós, uma espada de dois gumes, lancinante, que tem como, além de nos fazermos sermos curados, ainda vivificados em Cristo, participando de sua morte e ressurreição. E hoje nós vemos na escada de São João Clímaco, essa imagem alegórica que ele fez como uma escada para o céu, como o livro das virtudes, o livro de como poder um homem galgar a vida ascética, essa instrução maravilhosa. Vamos ver agora os detalhes, portanto, de como o homem, na prática, em circunstâncias infinitas, em exemplos magnânimos, pode, portanto, tomar a sua cruz, negar a si mesmo, seguir a Cristo, ativando para si a energia criada dentro do corpo de Cristo, que é a Santa Igreja Ortodoxa. E, portanto, no domingo, se complementando ao outro, de degrau em degrau, vamos seguindo para aquilo que é a Semana Santa e a gloriosa noite da ressurreição de nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo. E antes de falarmos, portanto, dos degraus desta escada, vamos nos atentar ao Evangelho de hoje, onde nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo curou um menino possesso, um menino endemoniado. Nós vimos que a primeira coisa que nosso Senhor disse, esse pai, quando ele chega e viu que os discípulos, em teoria, não haviam tido a força para expulsar esse demônio do menino, ele então chega diante do Senhor e diz: Senhor, teus discípulos, quando estavas aqui, não foram capazes de expulsar esse demônio. Então, se tu podes, faz algo pelo meu filho. E nosso Senhor disse a ele: como se tu podes? Tudo é possível para aquele que crê. E nossos santos padres explicam que isso denota que isso fica evidente pela fala do pai do menino, que ele não tinha fé suficiente que de fato isso poderia acontecer. É por isso que os discípulos não puderam realizar o milagre. Não que eles não tivessem poder, porque depois particularmente cobraram do Senhor explicação, que tiveram medo. Eles que de dois em dois haviam recebido poderes sobre as doenças, sobre os escorpiões, sobre os venenos, sobre os demônios, ficaram com dúvida se o poder deles não havia sido removido deles. E então nosso Senhor disse que, na verdade, complementando essa caça de demônios, só é expulsa pois não se jejum e oração. E complementando, na verdade, explicou a eles de que ficou evidente que, na verdade, a graça está em vocês. Mas não adianta que a graça esteja em vocês. Aqueles que pedem também devem jejuar, também devem orar. Ou seja, isso de jejum e oração não só por parte do que exorciza, mas do que está sendo exorcizado, das pessoas que estão intercedendo por ele. Mas, além disso, sem fé, nada é possível. Agora, para aquele que crê, tudo é possível. Então, nós vemos que, na verdade, o milagre não foi possível de ser realizado, não pela falta de graça dos discípulos, não porque os discípulos não tivessem fé, mas porque esse homem mesmo se administrou os apóstolos com muita hesitação, sem ousadia. E quando não há hesitação, quando há hesitação e não há ousadia para com as coisas de Deus, significa que nós não temos fé. Se não temos fé, isso aborrece muito a Deus. É uma das coisas que mais aborrece a Deus e o entristece é a falta de fé por parte de sua criatura, o homem. Por quê? Porque a fé é a base e o fundamento de nossa relação com Deus. A fé é um dom, um presente que Deus nos deu àqueles que estão prontos para recebê-la. Deus deu a fé, e essa fé é a base. Ter fé significa ter
A fé é o fundamento daquilo que significa como o homem pode vir a ter relação e comunhão com o seu Deus, como ele pode relacionar-se com Deus, como ele pode vir a conhecer a Deus. Primeiro através das Escrituras, onde ele conhecerá sobre Deus, acerca de Deus, e depois através dessa mesma fé que é aumentada, uma vez que é dada e recebida de graça, para aqueles que estão prontos, para aqueles que com o coração sofrido, foram pedindo para que chegassem na verdadeira fé ao longo de suas vidas e foram sofridos e foram sendo purificados e por isso chegaram à verdadeira fé. A esses que receberam essa fé, a fé, além de primeiro comunicar a eles quem é Deus, coisas sobre Deus, acerca de Deus, através das Escrituras, dos livros patrísticos, aquele que vai adubando e irrigando sua fé, essa fé vai aumentando de tal maneira que ele passa a conhecer não apenas coisas sobre Deus, mas passa a conhecer Deus de verdade. Quem é Deus? Tem um relacionamento direto com Ele através da fé. Então, sem fé não há como ter relação com Deus. Fica um abismo entre o homem e Deus pela falta de fé. E então isso entristece muito a Deus e por isso sempre é cobrado. A Escritura toda nos cobra de que Nosso Senhor, por exemplo, quando viu a fé do centurião, ficou extremamente lisonjeado e proclamou abertamente: nunca vi tamanha fé em todo Israel. E ao mesmo tempo ficou muito triste quando viu que, infelizmente, as pessoas estavam fracas de fé, ao ponto de chorar diante de Jerusalém, vendo que quantas vezes quis reunir toda Jerusalém como a galinha diante dos pintinhos, mas não encontrou fé. Toda Jerusalém não encontrou fé em Israel, mas, portanto, Nosso Senhor nos deixa claríssimo, através do seu Evangelho, em vários episódios, de que a fé é o fundamento das coisas que nós devemos ter para com o nosso Deus, de nossa parte. Essa fé tampouco é adquirida por nosso próprio intuito. O homem que diga, vou ter fé, não significa que ele a terá, mas sim ele tem que pedir o dom da fé. A fé é dada, como eu dizia, às pessoas que com o coração sofrido pedem, né? Dá-me, Senhor, a verdade, dá-me a capacidade de chegar até onde estará a tua igreja, ou mesmo o homem com as suas dúvidas a respeito de se existe ou não Deus, vendo que o homem nem crê na igreja, pela lei da consciência, ele vai pedindo, suplicando a Deus devagarinho, para que ele possa chegar ao conhecimento da verdade, para que ele possa entender melhor o cosmos, o universo, as relações de um para com o outro, não importa. A consciência do homem em si é aquilo que é capaz de vir a causar dele essa sede por uma resposta às suas inquisições, ao ponto de que se ele sofre e não deixa de pedir por essa fé, lhe será dado, pois como diz a Escritura, quem busca achará, e a quem bate lhe será aberto. Isso significa as coisas em relação à fé. Por isso, se nós não tivéssemos o inimigo, seria muito bom apenas manter a fé e seria ela suficiente para termos uma relação com Deus. Mas não podemos esquecer que nós temos o inimigo e os seus sequazes, os demônios, são aqueles que juntos comportam os nossos inimigos. Como nós temos inimigos e eles combatem contra nós, a fé não é suficiente para mantermos uma relação com Deus. Ela é a base e o fundamento. Mas é necessário que nela seja dado a ela um adubo, uma irrigação, do que diz respeito, jejum e oração. Por quê? Porque se nós não tivéssemos esse inimigo, não tivéssemos essa batalha, bastaria a fé em Deus e a relação com Deus iria fluir, crescendo cada vez mais gradativamente, conforme a fé fosse dada a nós mais e mais nós cresceríamos para Deus. Mas nós temos um inimigo, e esse inimigo quer colocar entre nós, a nossa fé em Deus, um abismo, um obstáculo, uma lacuna tão grande, capaz de fazermos nós não desenvolvermos essa fé com o nosso Criador, e se for possível, até mesmo arrancar essa fé daqueles que a receberam gratuitamente, pela falta de jejum, pela falta de oração. É por isso que aqui nós chegamos àquilo que nosso Senhor disse. Primeiramente, ele deixou claro ao homem, tudo, como se pode isso? Tudo é possível para aquele que crê. Agora, além de creres, esta casta de demônios não é expulsa senão por jejum e oração. Ainda que nossos santos padres nos expliquem que esse caso de endemoniamento é um caso extremo, um caso até raro, de um menino espumar pela boca, etc., é um caso extremo de endemoniamento, nossos santos padres deixam claríssimos que todo homem que tem paixões, e todos os homens têm suas paixões, todas as paixões são sinal de endemoniamento.
Por isso, quem de nós pode dizer que não é um endemoniado? Quem de nós pode dizer que as paixões não são ardentes e funcionam juntamente com a graça? De um lado a graça, de outro lado o pecado. Ora fazendo a vontade de Deus, ora fazendo a vontade ou do demônio ou a nossa própria vontade caída. De tal maneira que todo homem, infelizmente, também está sob certo estado de endemoniamento, certo estado de possessão. Os próprios insights dos sedimentos dos demônios, dos pensamentos, já são endemoniamento. Quando o homem pensa, ele já está endemoniado. Portanto, todas as vezes que nós estamos pensando e programando coisas com a falta de oração e vigilância, porque a atividade intelectual, ela tem que ser sempre, ou seja, os pensamentos para funcionarem de maneira purificada, com filtros, precisam estar sempre antecedidos de jejum e oração. É nisso que nós vamos filtrar os pensamentos que são de Deus, ou os que são puramente nossos, nossas ideias, iremos deixar para trás, catalisados, os pensamentos que são oriundos dos insights dos demônios. Portanto, todo homem que está como preguiçoso para com a sua mente, para com o seu estado de oração, para com a sua vigilância, está, na verdade, a um passo do endemoniamento, se é que já não está endemoniado. E é por isso que, devido a esse funcionamento de como se dá o endemoniamento, é que se o homem não batalha com o jejum e oração, que resume aqui jejum e oração, na verdade, o Senhor quer dizer as virtudes. Todas as virtudes, todas as obras do homem estão resumidas pelas palavras jejum e oração. Elas funcionam como antídotos, como remédios, como medicamentos, como pílulas, que irão nos curar de nossas paixões. Então, o papel das obras aqui, o papel do jejum e oração, resumido, que simboliza nossas obras todas, todas as virtudes do homem, significa que ou o homem está praticando as virtudes, ou ele estará praticando as paixões. Então, como antídoto para que as paixões não funcionem, o homem freia a força da paixão, a força do pecado, através de executando no lugar dessas paixões, esforçando o seu máximo para executar as obras da virtude. Em resumo, jejum e oração. Através disso, a fé é protegida dentro do coração de um homem. E esse homem vai podendo, através das armas do jejum e da oração, as obras em si, vão protegendo a fé, para que não só o demônio não roube esta fé, como esta fé também vá podendo ser irrigada, adubada e cresça. E quanto mais ela cresce, o homem passa a conhecer a Deus, não através de livros, não coisas sobre Deus, mas passa a conhecer Deus face a face, passa a conhecer Deus diretamente no coração, através das energias incriadas em Deus, que revelam-se a si mesmo ao homem, purificado pelas obras, para que possa conhecer a Deus em espírito e em verdade. Pois bem, nós sabemos, portanto, através da revelação dos Santos Padres, que as obras todas são resumidas aí pelo jejum e oração. Isso chama-se as virtudes. E as virtudes, elas têm um papel fundamental como terapia. Quando nós falamos o homem deve praticar boas obras, isso não significa nada mais nada menos que ou ele está praticando bem, ou ele estará, infelizmente, por um segundo talvez neutro, se é que isso pode existir, mas já estará logo executando o mal, porque a nossa vontade tem uma doença, uma corrupção avantajada trabalhando em nossas veias, devido à doença que carregamos da corrupção. Então, como remédio antídoto, nós temos que praticar sempre jejum e oração, ou seja, como um todo as obras. Agora, esse papel da fé e das obras ao longo de vários séculos, já estamos convivendo com vários séculos já, de uma interpretação divulgada em todo o mundo ocidental, muito errônea a respeito dos papéis respectivos da fé e das obras. Primeiramente, os protestantes, juntamente com os católicos, foram aqueles que colocaram, infelizmente, essas ideias muito errôneas a respeito do papel da fé e das obras. De um extremo, nós temos os protestantes, que dizem que a fé é suficiente para a nossa salvação. Como eles caíram nesse prelest, nessa ilusão espiritual, nesse endemoniamento, eles dizem que a fé é suficiente e negligenciam a parte que protege essa fé, esquecendo-se que tem um inimigo. Os protestantes, por mais que pregam muito a pessoa do demônio, eles na prática, na vida ascética, não existe para eles, não existe ascese no mundo protestante. Por quê? Porque como houve a doutrinação das mentes e dos fiéis protestantes, de que a fé é suficiente para uma pessoa se salvar, então na prática eles automaticamente não restou nada da igreja protestante. Ademais da capacidade que eles possuem de reunir-se em assembleia, devido à fé em Deus,
Fora isso, não há mais rito, não há mais jejum, não há mais rituais, não há mais nada que possa de fato permear e vestir a igreja protestante com algum tipo de rito, algum tipo de virtude ascética. O asceticismo, inclusive, é desconectado da realidade protestante, porque para eles a fé é o que basta, e portanto esquece-se que esta fé, se não é combatida contra os ataques do demônio através de jejum e oração e todas as virtudes, significa, portanto, que essa fé será até roubada. E é por isso que nós vemos realmente a apostasia no mundo cristão começou pelo mundo protestante. O mundo protestante vendeu, através de sola scripta e outras más doutrinas, o despojamento dos sacramentos, a desconexão com o sacerdócio apostólico, uma igreja nua, crua, vazia de graça, ao ponto que as pessoas vão sendo fiéis ao protestantismo durante alguns anos, mas depois disso as pessoas vão perdendo essa mesma fé que diziam ter adquirido, porque como não há luta cética, esquece-se na prática como o demônio atua diante da mente de um homem. O protestantismo inaugurou o que nós conhecemos como a febre de ateísmo moderno por parte dos cristãos. De um outro extremo, nós temos os católicos romanos, quando separaram-se da ortodoxia, e na Idade Média chegaram a declarar a doutrina da salvação exclusiva por obras. E isso também originou a resposta, uma contra-resposta protestante depois, no outro extremo que acabamos de explicar, que foi dizer que só a fé basta. E os católicos chegaram a querer dizer que era possível até comprar a salvação. Todos sabemos que houve uma época, uma grande decadência da igreja romana, onde até vendia-se lugares nos céus, baseados em esmolas, baseado em ajuda ao próximo. Então o confessor mandava cartas e bulas ao Papa, e o Papa respondia, perdoando a pessoa e dando a ela sufrágios universais ou parciais de quantos anos passei no purgatório, ou até mesmo a capacidade de certos fiéis tinham, de conforme realizavam obras, essas obras foram suficientes para já terem superado a necessidade de ainda fazerem obras para a salvação. Então vamos calcular, estamos falando que houve uma época na igreja romana que uma certa pessoa ia acumulando suas boas obras com seu confessor, com os bispos, e então ela chegava a um certo patamar que era comunicada. Você, nobre da corte, ou você, camponês, você já deu tantos impostos para a igreja, você já realizou tantas boas obras de amor filantrópico, que no seu caso você já tem mais obras até superiores ao que era necessário para salvar-se, e é por isso que nasce, não é estranho que nós vemos que alguns santos místicos da igreja romana, após essa doutrina ser pregada por Roma, muitos santos, entre aspas, santos eu digo, não santos verdadeiros, santos infelizmente baixo cisma, e por isso não são considerados santos por nós ortodoxos, apenas os santos romanos e ocidentais antes do cisma nós consideramos como legítimos. Os que já foram gerados sem o Pentecostes não podem ser santos, e portanto, como não há outro sacerdócio que gere santos senão o sacerdócio apostólico. E como Roma está agora sob o sacerdócio papista, então isso não é válido como o Pentecostes, é apenas um cisma, uma sinagoga separada daquilo que é o corpo de Cristo. Portanto, a partir do século XII, vimos que os santos começaram a ter essa onda de dizer: graças a Deus, louvo-te, porque meu amado, meu amante, eu cumpri todo o evangelho. Ou eu, como tua noiva, superei as tuas expectativas e agora nos fundimos em um só amor, porque tudo aquilo que era necessário eu já realizei. Essas frases estranhas para qualquer cristão que esteja sabendo que a Escritura é clara. O profeta Isaías recebeu o oráculo do Senhor, diz o Senhor do Senhor: a todas as vossas boas obras, ó Israel, não passam de panos de menstruação diante de mim. Na Septuaginta, a palavra correta, se nós formos traduzir, é isso: panos de menstruação. Ou seja, Israel, todas as tuas boas obras perto de mim, de minha virtude, eu, Deus, não passo de panos de menstruação. As traduções modernas, elas como que amenizam isso, dizendo panos sujos, etc. Mas a verdade é essa: são panos de menstruação, as boas obras do melhor santo dos homens, que Deus comparou com a sua bondade, sua virtude. Então, como pode ser que alguém possa dizer que começou a acumular créditos perante Deus? As boas obras, a esmola, o amor ao próximo, as doações, a caridade, foram fazendo com que essa pessoa acumulasse boas obras e chegasse a um ponto onde alguns eram comunicados pelos seus bispos, seus padres espirituais: você realizou tantas boas obras que tu já compensaste os teus pecados, desequilibrando a balança da virtude para a salvação. Então você já, independente do que faça, do pecado que cometa,
você já fez tantas boas obras que foi o suficiente. Então, a pergunta é baseando-se em que chegava-se a essas conclusões, mas é aí que nós tiramos a grande hipocrisia que foi a Idade Média, por parte da Igreja Romana, que fez com que muitas pessoas também perdessem a fé, que foi com que realmente uma pessoa pensou que já fez tudo o que era de bom, ela não ia se estranhar que ela passaria depois por uma vida talvez de muitas hipocrisias e altos e baixos terríveis, pensando, já que eu já comprei minha salvação, com a doutrina da meritocracia, então não faz mal, né, de vez em quando frequentar um prostíbulo, ou me embriagar, ou até mesmo, quem sabe, divorciar, porque em relação ao meu dever de casa, eu já cumpri tudo. Felizmente, isso foi o que gerou realmente a grande onda de apostasia no Ocidente por parte também do papismo, assim como o protestantismo. Então aqui nós vimos dois extremos. Os protestantes pregaram que a fé é suficiente para que uma pessoa se salve, e isso foi uma contrarresposta para o primeiro extremo, que foi a doutrina da meritocracia, onde Roma começou a pregar de que as obras são suficientes para a salvação, que nelas reside o poder de um homem ser salvo, de que elas, de caráter quantitativo e qualitativo, são o que salva o homem. Não. O que salva o homem é apenas a pessoa de nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo. A fé dele. Resultado desta fé, obras, como diz Santiago em sua epístola. Inclusive Lutero, esse versículo que eu vou dizer agora, Lutero, quando escreveu sua série, disse que ele não concordava com isso, não concordava com esse versículo de Santiago, e que, se possível, isso devia ser tirado da Escritura. Veja a petulância de Lutero, onde diz, a fé sem obras é morta. Então aqui está o equilíbrio, a harmonia da fé ortodoxa. Ela fica entre esses extremos como um balanço, um equilíbrio. Tudo na vida é equilíbrio. Querem saber quanta quantidade de água tomar no dia? Pense no equilíbrio, no bom senso. Querem saber como decorar uma casa, não fique muito emprequitado, também não seja uma casa pobre, suja, com aparência de sujeira, as coisas mais organizadas, essa aparência de favela? Use o bom senso, o equilíbrio. Tudo tende ao equilíbrio, o universo inteiro tende ao equilíbrio. Isso é uma premissa da isotermia, de toda a física, química, seja o que for, é a natureza. Então, a natureza vai sempre tentar equilibrar a sua energia. E por isso, assim, também é a relação, a doutrina da salvação. Pode a fé sozinha salvar o homem, mas se ela não tem obras, ela é morta. E pode as obras em si mesmas garantir a salvação para o homem, ainda que ele não dê testemunho desta fé com obras, que essas obras sejam só vazias, como pontos adquiridos? Claro que não. Isso seria como impedir que nosso Senhor tivesse um papel ativo em nossa salvação. Então, na verdade, não seria mais nosso Senhor que nos salva. Seus méritos da cruz foram apenas simbólicos, porque o que salva o homem é suas aspirações morais e o que ele realiza moralmente, certa época da vida, e comprou sua salvação. Essas coisas geram loucuras. Nós chamamos de fato isso, se nós vamos traduzir os sermões dos seus pais dos séculos anteriores, esses sermões que eles davam para o mundo de hoje, eles chamavam, essas doutrinas são loucura espiritual, delírio total. E de fato, que triste que são que nações todas, nações, impérios, todo o Ocidente, podemos dizer, foi vítima dessas aberrações, de tal maneira que ou tendem para um lado, tendem para o outro, isso machuca muito o coração de um homem, do que ele, como vai ser o comportamento desse homem com a sua família, com a sua esposa, com a sua sociedade, como cidadão. Essa lavagem cerebral da religião é perigosíssima, e é por isso que trata-se algo até de um crime espiritual, doutrinando as pessoas desses falsos catecismos. E a Igreja Ortodoxa, no balanço, portanto, vem nos dizer, só nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo salva. Entretanto, para que essa salvação seja completamente efetiva, o homem tem participação direta nos méritos do Salvador, não tendo ele mérito nenhum, mas ele tem que dar a sua vontade para que Deus o salve. E essa vontade é expressada pela fé, que ele vai ser grato por ter recebido e vai adubar essa fé, mostrar que ele é grato a essa fé que recebeu, através de suas obras como frutos dessa fé, não sendo esta fé estéril, é claro que ela vai produzir obras de virtudes, o jejum e a oração como resumo delas, de tal maneira que o homem vai adubar, vai proteger contra o inimigo, que é o ladrão, que de noite, sem aviso, vem no nosso coração, e através de semear as paixões, os desequilíbrios, os desejos perniciosos, a avareza, a gula, a luxúria, a tristeza, a depressão, ele vai como arrancando devagarinho essa fé. Então só um louco dirá que sua fé é suficiente. A fé foi dada como presente gratuito, ninguém pode receber a fé se não for dada a ele. Se ele quiser, ele pode no máximo pedir, mas ele não tem como ele adquirir por si só. E depois que você adquire essa fé, você tem que trabalhar por ela, através das virtudes, senão nós estaremos perdendo essa fé. Vamos como uma casa que não tem sistema de segurança.
e o ladrão chega, ninguém sabia, ninguém tinha armas em casa. São ideologias pacifistas até, se nós formos analisar. O desarmamentismo mental e emocional do homem moderno faz com que ele também não queira lutar na vida espiritual. Então é cômodo dizer, me converti, nosso Senhor Jesus Cristo salva, amém, aleluia, já estou salvo. E também é muito cômodo dizer, eu vou fazer obras de caridade, vou acumulando elas, dependente da minha fé, de como esteja a minha relação com Deus, e depende do meu arrependimento, e depende de como eu nutro essa fé, eu vou realizando obras em nome do nosso Senhor, e Ele por isso me salva. Ou melhor, em outras palavras, eu me salvei com minhas maravilhosas obras, né? Isso são loucuras espirituais, queridos amados cristãos ortodoxos, e o papel da ortodoxia sempre está colocando a verdadeira e correta doutrina como equilíbrio harmônico entre os extremos, sendo o homem o agente de sinergia com Deus. O que significa isso? Que ele atua junto. Lembra no domingo passado, nós falamos que a maneira de ativar a cruz é participando ativamente da morte e ressurreição de nosso Senhor, crucificando a nossa vontade, matando a vontade do nosso homem caído em nós, através de se tomar a cruz, para um dia ressuscitar com Cristo. A ressurreição será dada também gratuitamente àqueles que morreram voluntariamente com Cristo e que vão ressuscitar com Ele. Primeiro na alma, e um dia até seus corpos também estarão incorruptos no dia da regeneração. Isso também se dá para a questão de fé e obras. O homem recebeu a fé. Ok, agora ele tem que mostrar pela sua vontade que ele quer proteger essa fé, que ele amou essa fé que ele tanto pediu, através de jejum e oração, que irão exorcizá-lo constantemente, vão protegê-lo. O jejum faz com que a nossa vontade seja controlada, terapeuticamente falando, em vários níveis. Não só no corpo, não é uma dieta o jejum. Ele faz com que a tendência às vontades nossas, jejum, ou seja, abstinência de comida e de outros prazeres. Não faço, não faço, não faço. Esse não fazer vai curando, ainda que nós não vejamos invisivelmente, nas profundezas da alma, todas as pancadas de fome, de dor de cabeça, de raiva, de ira, de desespero que nós temos na quaresma, por não comer, por aguentar o horário de quebrar o jejum, vão lá dentro da parte da psique do homem, da sua parte espiritual, da sua faculdade de memória, sua faculdade de volição, elas vão sendo curadas. É que a gente não percebe, não devemos mesmo perceber. Senão estaríamos tudo perdidos. Nós seremos muito orgulhosos dos frutos de um jejum. Ou seja, terminei essa quaresma e legal, noite da Páscoa, semana luminosa, deixa eu ver o meu score. Ou seja, quanto eu acumulei de graça. Isso não pode existir. Mas que ocorre sim. Toda vez que nós estamos mantendo o jejum, a nossa vontade caída está sendo curada e está sendo insuflada em nós a força da vontade de Cristo, que sua pessoa humana, sua pessoa divina humana, submeteu a sua vontade humana, a sua vontade divina. E depois disso, a oração faz com que, uma vez que a nossa vontade foi freada pelo jejum em geral, agora a nossa iluminação será possível através da comunhão da mente com Deus, através da oração. A oração é a mente está comunicando-se com Deus. E aí depois essa oração pode até evoluir para um nível bastante curioso e misterioso, chama-se que o coração passa a estar conectado para sempre com Deus, mas isso é o último nível de oração, chamada oração noética. A oração do coração é algo que não tem como ser explicado e nem deve ser falado tampouco. É algo que tem que ser vivido e misteriosamente comunicado de um pai espiritual para outro. Mas em geral, para nós principiantes, a oração começa na mente com Deus. Se nós amamos a Deus, nós nunca queremos deixar de falar com Ele, porque quem ama uma pessoa sente muita saudade de falar com essa pessoa amada, em caso até é um estado infernal não poder comunicar-se com as pessoas que nós amamos, e assim deve ser muito mais para com Deus. E portanto, se nós não temos vontade de orar, é porque nós temos que rápido chorar, porque nós não amamos nada a Deus, e essa é a realidade de todos nós em geral. E por isso, especialmente no nosso século, especialmente na nossa geração, nós vamos vendo, portanto, que essas virtudes que nós devíamos acumular para proteger a fé, a nossa geração do século XXI em geral é a geração que mais vai chegar à conclusão. Ok, todas essas obras de virtude simbolizadas pelo jejum e oração são obras que a nossa geração não faz bem feito. Qual é o homem da nossa geração que diz, eu jejuo suficientemente, eu sei como orar, eu dedico a minha oração, eu passo as vigílias acordado, sou bom em não dormir, sou bom em não comer, sou bom em dar esmolas de uma maneira totalmente desinteressada, sou bom em amar o meu próximo. Quem pode dizer isso? Há 100 anos atrás tinham pessoas que viviam isso de coração de verdade, de maneira sublime. Agora, a nossa geração é muito fraca, nós vamos perdendo que a nossa geração, mesmo entre os monásticos, nós veremos que não são mais pessoas que conseguem manter uma boa oração, nem um bom jejum, nem uma boa esmola, nem uma boa vigilância, nem uma boa atenção do coração. A nossa geração é fraca, infelizmente é assim, somos os últimos dos últimos. As coisas estão muito devagarinho,
esse mundo está concorrendo para o seu término, para o desfecho final, as pessoas estão se convertendo à ortodoxia, as pequenas capelas estão crescendo, estão sendo fundadas, quem tem que chegar ao batismo está chegando, as pessoas estão sendo convertidas devagarinho, a ortodoxia proporcionalmente à apostasia do mundo, podemos dizer que até cresce favoravelmente, comparado ao pós-Segunda Guerra Mundial. Agora as guerras vão vindo, vão aumentando mais ainda como é divulgada essa verdadeira fé. Qual é a fé dos ucranianos? Qual é a fé dos russos? Não, as pessoas não perceberam, mas isso é uma propaganda da ortodoxia também, para quem estiver preparado e vem conhecendo devagarinho esta fé. Então as pessoas que tiverem que ser batizadas serão, mas enquanto isso, paralelamente, o mundo vai concorrendo para o seu fim. As secas vão ser cada vez maiores, as chuvas mais intensas, destrutivas, mais menos duradouras, o clima vai aumentando, qualquer um percebe que a cada ano vai aumentando os graus vão sendo aumentados na nossa temperatura, os invernos vão sendo cada vez mais catastróficos, as catástrofes, queimadas, os desastres, a iniquidade, tudo devido ao coração do homem, o fluxo das paixões está cada vez maior, então, às vezes pessoas vivendo como animais, ou como semidemônios, porque o mundo e seus desejos, o fluxo das paixões dos corações cada vez mais aumenta de tal maneira que as pessoas estão praticamente loucas. Então isso tudo são sinais de que o mundo está concorrendo para a sua destruição. Nós somos a fase final da criação de Deus, essa nossa geração, e portanto nós chegamos à seguinte pergunta: se nós sabemos, portanto, que o nosso jejum e a nossa oração, e não só palavra, nossas virtudes, elas são tão fracas, o que fazer para poder proteger a nossa fé? O que fazer diante disso? De reconhecer que a nossa oração, nosso jejum, nossa esmola, nossa atenção são tão fracas, nossas vigílias. O que podemos fazer para compensar isso? E o santo que hoje comemoramos, São João Clímaco do Sinai, um homem exuberante, cheio de conhecimento e sabedoria, que pediu a Deus sabedoria e recebeu, ele vem com muita propriedade no dia de hoje nos ensinar com muitos detalhes respostas para essas perguntas que são muito efetivas para nós. Como é que nós vamos fazer para poder sobreviver espiritualmente, já que a nossa geração em termos de virtudes é uma geração muito fraca? E São João Clímaco é capaz de nos explicar isso através de sua escala, esse livro ascético que ele escreveu de 30 degraus, que são como o livro das virtudes, a escala das virtudes. É o livro que nos mostra exatamente os detalhes como o homem pode viver de maneira de seu comportamento, eu quero me dizer, como pode ser o comportamento do homem adequado ao máximo que seja aquilo que é a perfeição. Então, se nós pegarmos todos os livros que analisam o comportamento do ser humano, como livros de antropologia, sociologia, filosofia, todos esses livros, ainda que colocassem todos um do lado do outro, eles não seriam suficientes para contrapor, nem rebater, nem estar em mínima condição de competição com o nível de compreensão e discernimento do comportamento humano que São João Clímaco discerne através da sabedoria divina que ele recebeu de Deus como revelação direta a ele sobre como o homem deve ter comportamentos na sua conduta física, na sua conduta mental, emocional e, sobretudo, espiritual. E por isso aí nós vemos que ele nos explicou muito bem em um dos seus capítulos como é que quando percebemos que a nossa oração é fraca, o nosso jejum é fraco, a nossa vigilância é fraca, nossas esmolas e caridades são fracas. Às vezes fazemos tudo de má vontade, de maneira cheia de esparadrapos e remendos. E aí, o que fazer? E no capítulo que no espanhol está traduzido como aflição purificadora, mas a verdade é que a tradução do grego significa alegria produtora de luto. Esse é o capítulo, se não me engano, é o escalão 7, degrau 7º, fala sobre essa, no espanhol foi traduzido de maneira latina, é aflição purificadora, purificante, que significa, na verdade, em grego, a alegria produtora de luto. Triste alegria, ou tristeza produtora de lágrimas, alegria produtora de lágrimas. Esta virtude maravilhosa, a qual São João Clímaco nos diz desse capítulo, nós devemos ler, esse livro deve ser o nosso companheiro durante todas as quaresmas, o nosso companheiro a respeito de como devemos melhorar nas virtudes, como ascender a escada do céu, que a sua palavra corresponde à mãe de Deus. A mãe de Deus é essa escada para o céu, a qual, nos apegando a ela nos faz aí, sem ler a escada do São João Clímaco,
viver tudo isso, ainda que sejamos analfabetos. Se nos apegamos à mãe de Deus, ela é a escada para o céu. Ela nos ensinará como viver esse livro, ainda que nós não leiamos nunca. Se nos apegarmos à mãe de Deus, ela é a escada para o céu. Mas para os que sabem ler, os que têm sede intelectual, está aí os detalhes de como o homem pode se comportar diante da vida ascética, diante do segredo, da ciência do asceticismo, do jejum e oração. E nesse capítulo, especialmente falando essa aflição purificante, essa aflição produtora de lágrimas, essa aflição produtora de alegria, ou esse luto alegre, ou essa alegria produtora de luto, vamos dizer assim, esse capítulo nos diz o seguinte, que quando o homem percebe e oferece a Deus a sua boa intenção, e ele percebe que o seu jejum, a sua oração, a sua vigilância, as suas obras são podres, são muito incompletas, e ele oferece a Deus triste alegria, ou seja, uma alegria produtora de luto, uma aflição, uma tristeza, oferece a Deus esse coração sofrido por ser consciente de que não realiza o bom jejum, não realiza uma oração, em momentos da nossa vida que tivemos quedas, e portanto não rezamos, não vigiamos, não jejuamos como deveríamos, mas isso nos causa tristeza, nos causa aflição, e quando o homem, portanto, nessa aflição, nessa tristeza, por ter caído da oração, despencado do jejum, se abominado na gula, e oferece a Deus essa aflição, então Deus recebe esta aflição como válido no lugar daquela virtude a qual o homem estava chorando e triste por não ter realizado. Queridos amados cristãos ortodoxos, vejam que grande sabedoria e explicação São João Clímaco nos dá para como o homem em nossa geração pode viver a vida das virtudes e se aperfeiçoar mesmo nessa geração para os mais sublimes graus ascéticos dos padres do deserto. Como? Não temos jejum? Despecamos da castidade? Cometemos nossas loucuras? Ok, pois paremos e ofereçamos a Deus luto sincero de coração, lágrimas de compulsão, lágrimas de arrependimento, choro pelos pecados, aflição por não ser um bom jejuador, nem um bom vigilante, um bom orador, um homem que faz 1000 prostrações, 3000 prostrações como os abas do deserto. Sou triste porque não tenho a força, ainda que tenha um desejo, não sei como. Poderia eu passar a madrugada inteira com os braços erguidos como a Abba Arsênio, ou como São Serafim, ajoelhado durante 1000 noites numa pedra. Se nós temos apenas o desejo de fazer isso e temos tristeza sincera por não fazer isso, não sermos bons nisso, e oferecemos a Deus, diz São João Clímaco, no seu capítulo sobre essa aflição purificadora, Deus aceita no lugar desse asceticismo, Deus aceita como perdão e cura e remendo da queda, no lugar daquela virtude, Ele aceita com o mesmo valor da virtude a aflição produtora de lágrimas, ou a triste alegria. E então, quando o homem percebe que Deus recebeu este desejo triste de agradá-lo, então essa tristeza produz alegria. Essa alegria produz um luto alegre. Portanto, ainda que pareça antagônico e paradoxal, essa é a realidade do século XXI, nossa fraqueza. Nós não podemos compensar essa fraqueza através dessas virtudes. Isso para o Ocidente é algo tão abominável, esta linguagem que nós estamos utilizando, em contrapartida com o que acabamos de ver de extremo de fé, apenas ou extremo de obras, o homem que deposita, quer resolver a sua vida e quero servir a Deus. Tenho muito desejo de servir a Deus, mas não sei como, quero servir a Deus. E em vez de estar tanto debatendo-se como o peixe fora d'água e como servir a Deus, onde e quando, por que não oferecer a Deus a tristeza por não estar servindo adequadamente? E, surpreendentemente, eu mesmo digo a vocês, escutar as pessoas do século XXI sobre esses temas é um fardo dos nossos pais espirituais. Não, sem muita demora, recentemente, certa pessoa, houve um conselho, dei esse conselho para essa pessoa, aqui no Ocidente, a pessoa estava aflita como servir a Deus e tudo, e sabemos que quando a pessoa está assim nesse ímpeto, nós temos que ter cuidado de não deixar esse desejo de servir a Deus apagar,
mas também não podemos dar euforia, senão essa pessoa começará a entrar em exultação e orgulho. Temos que protegê-la dela mesma. E disse a uma certa pessoa que estava me comunicando à distância, pedindo conselhos espirituais, eu disse: bem, ofereça a Deus o desejo de servi-lo. Isso ele já acolherá como a grande obra realizada, e ao longo dos anos, ao longo dos tempos, com paciência, a vontade de Deus será feita em sua vida, porque é assim que funciona. O que eu escutei compartilhado foi: os teus conselhos como pai espiritual me deixam pior do que eu estava, e esses conselhos não me servem para nada. Vejam como as pessoas no Ocidente não entendem. É algo muito corriqueiro. Estão anos-luz distante daquilo que é patrística, daquilo que é a verdadeira relação de Deus com o homem. Então nós estamos sem a triste alegria, sem esse capítulo de São João Clínico, nós dizemos: é o nosso livro de Quaresma. Mas se nós não temos tempo de ler esse livro todo, ao menos este capítulo, o capítulo sobre alegria, produtora de luto, nem que seja esse capítulo, devemos ler, e é suficiente para a Quaresma. Apenas esse capítulo, se nós lemos ele e estudamos bem ele, é suficiente para toda a Quaresma. Ainda que nos monastérios as coisas são mais organizadas e há mais tempo disponível para ler toda a escada de cabo a rabo. Mas nós, homens que estamos na correria, não temos tempo para ler a escada do São João Clínico toda completa. Isso é quase até utópico, é sobre-humano no nosso século, onde a nossa velocidade é muito intensa, temos trabalho. Quem faz a oração da manhã? Quase ninguém faz a oração da manhã, quem dirá ler toda a escada do São João Clínico. Mas, nem que seja esse capítulo destinado à triste alegria, à alegria produtora de luto, nós devemos lê-lo e aplicá-lo imediatamente às nossas vidas, a respeito de como nós devemos entender que o nosso desejo, a tristeza sincera, o luto, o murmúrio, isso chama-se compulsão. Ter a constante memória de nossos pecados e fraquezas e debilidades na nossa memória, e oferecer a Deus é exatamente isso. A tristeza que é produzida por estar chorando os nossos pecados. E então nossos santos padres dizem que Deus recebe em lugar da virtude, com mesma validade da virtude asceticamente, que poderia ser realizada, Deus aceita da mesma validez essa intenção de um coração triste e alegre. E alguém pode dizer: sim, mas nem isso eu tenho. Meu coração é tão duro que, sinceramente, eu te digo, padre, que meu coração só se pedra, e eu não tenho nem tristeza, eu tenho, por ter pecado. Eu não tenho nem o luto, e eu não tenho também essa alegria, que produz lágrimas por saber que estou oferecendo a Deus um sentimento de compulsão, e nisso, essas lágrimas de arrependimento, pelo fruto do Espírito Santo, me retornam até um sentimento de alegria. Eu não tenho nada em relação a isso. Como vamos fazer então no século XXI para aqueles, e são muitos de nós, que o coração é tão duro, que não tem nada de coração quebrantado, nem dolorido, e a pessoa realmente não sente nada em sua consciência em relação a não ter virtudes. E nossos santos padres também falam sobre isso, mas especialmente na escada e neste capítulo do luto alegre, da aflição produtora de lágrimas, São João Clínico nos diz a respeito disso também. Que quando o homem é ausente da compulsão, ausente até mesmo da tristeza por não realizar as virtudes, então chega quase como uma estratégia astuta no bom sentido, de como também se sair bem no campo espiritual. Então o homem passa a oferecer a Deus uma tristeza agora inevitável, por não ter tristeza. Como ele vai fazer isso? Simples dizendo: realmente, meditando em mim, eu te digo, eu não tenho tristeza alguma pelas minhas faltas de virtude e pelos meus pecados. Mas se for meditar bem nisso, isso é muito triste. E eu reconheço que isso é trágico. Então essa tristeza deu lugar àquela tristeza que não tínhamos. E essa aflição agora irá também, como diz no capítulo da aflição purificadora, essa aflição consciente, por ter um coração duro, e não ter nem mesmo a dor pelos pecados, nem a contrição, nem os gemidos por conta de seus pecados e pela falta de virtudes, deu lugar agora a uma nova aflição, desconhecida até então por esse homem, no qual Deus também, só de ver esse oferecimento desta tristeza, por não ter tristeza pelos próprios pecados e por ser um sem vergonha em relação às virtudes, Deus nesse momento acolhe essa triste alegria com a mesma validez se esse homem tivesse realizado altos níveis ascéticos de jejum e de oração, como Maria do Egito, por exemplo, no ano que vem,
realizou para proteger-se de suas paixões, realizou essa oferenda 40 anos no deserto. Então, meus amados cristãos ortodoxos, sem o deserto, se produzirmos alegria produtora de lágrimas, por não termos esse luto alegre, em lugar dele, em lugar do jejum e da oração, Deus receberá isso como virtude? Sim. Sem compará-la com os atos dos ascetas, isso terá o mesmo valor, ou dependendo da dedicação e da profunda tristeza desse homem, irá superar até os atos ascéticos daqueles monásticos que se salvaram desta maneira, corporealmente lutando como se fossem corpóreos. Mas como a salvação não está medida em obras, mas sim em relação de Deus, uma fé alimentada, nem que seja com a triste alegria de não ter tristeza pelos pecados, nem virtudes, nem nada, a tristeza por reconhecer que há uma esterilidade, uma aridez no nosso coração, essa tristeza é recebida como Deus, como diz nesse capítulo, como algo que será recebido exatamente como uma obra de virtude, tal qual seja o jejum e oração físicos e ascéticos. Por isso, meus amados cristãos ortodoxos, se ao menos não lemos a escada do São João Clímaco, ao menos esse capítulo devemos dedicar a ler para aprendermos as profundezas da vida espiritual. Se nós formos analisar nesse capítulo, eu separei para vocês ao menos o desfecho do que foi a última frase de São João Clímaco, desse capítulo a respeito da triste alegria, onde depois no 79º artigo, ele diz o seguinte: não seremos acusados, ó irmãos, quando nossa alma abandona esse mundo, por não ter feito milagres, por não ter tratado altas matérias de teologia, nem tampouco por não ter alcançado as alturas da contemplação, mas seremos acusados por não termos doído e por não ter chorado o nosso coração depois de haver pecado. Por isso, meus amados cristãos ortodoxos, isso significa a vida espiritual. A dor no coração por ter chorado nossos pecados e a dor, talvez, por não ter chorado esses pecados, é o que deixa-nos de fato com uma fé aumentada, protegida também, para que o demônio não possa, sendo o que é, levar devido à vida imoral, à vida de pecados, à vida de paixões, com o tempo até a fé, na verdade, na ortodoxia, se o homem não se corrige no arrependimento, até essa fé que ele recebeu doutrinária, depois com o tempo ela vai murchando, não é mais acesa, não é mais alimentada, e depois essa fé desaparece. E é por isso que as pessoas param de frequentar a Santa Igreja Ortodoxa. Essa ortodoxia de coração, essa mentalidade, chama-se também arrependimento. Essa mudança de ver a vida espiritual é em si já o arrependimento. Coisa que as pessoas, infelizmente, querem soluções visíveis para si. Até quando se diz isso, muitas pessoas vão nos odiar por esse tipo de ensinamento e vão dizer: isso são utopias, quem pode praticar isso de verdade? Por quê? Porque no fundo elas não querem uma relação com Deus secreta. Elas querem ter virtudes visíveis para se auto-justificarem de que são boas e que melhoraram. Isso é a doença do protestantismo e do catolicismo romano, que querem julgar as pessoas e elas se querem julgar a si mesmas por consequências de atos e de obras. Mas isso não significa absolutamente nada, porque só quem pode salvar é o próprio Senhor Salvador. E Ele é quem realiza essas obras em nós, conforme nós pedimos força a Ele, e pela fé nos unimos a Ele, e passa a ter uma vida sinérgica, uma vida de comunhão total. Cristo até realiza em nós as obras, porque nós não realizamos nada sem o Espírito Santo, de boas obras, e conforme nós damos a nossa vontade para que o Espírito Santo junto conosco produza boas obras, essa fé como resultado, como resíduo dessas boas obras, com sinergia com Deus, dando a nossa vontade a Ele, a nossa fé vai só aumentando e aumentando, ao ponto de termos uma relação tão íntima com Deus, de que já não conhecemos Ele por livros, mas conhecemos Ele face a face no coração. Por isso pensamos a São João Clímaco, que a todos os santos padres ascetas do deserto, que nos inspirem, nos iluminem com essa verdadeira virtude da alegria produtora de luto, ou triste ou luto alegre, o luto produtor de lágrimas, que nos faz adquirir obras de virtude através da compulsão que superam qualquer obra corpórea. Porque os monges, até o fim deles no deserto, não era fazer, quebrar os recordes de jejum. Os monges iam para o deserto para quebrar os recordes de prostrações. E também os monges iam para o deserto não atraídos pelo recorde de quantas vigílias passariam antes de morrer. Os monges iam para o deserto, ou até hoje vão, simplesmente para aumentar o amor que tem por Deus e ao próximo, purificando seus corações
através de um modo de vida que os permitirá isso. E a nós leigos, a mesmíssima coisa é cobrada de nós. Ainda que o caminho é diferente, o destino é o mesmo. E a metodologia é a mesma, ainda que não pareça. É só a maneira de caminhar que é distinta. Mas a obediência. Certa vez uma pessoa recentemente me perguntou também, por exemplo, das virtudes de São João Clímaco, elas parecem que são muito voltadas para a vida monástica, não? Por exemplo, a obediência que eu falei, a obediência destinada aos monges, no abade, no mosteiro. É só aí que é possível ceder como um cavalo que baixa diante de seu domador a crina. Claro que não. A obediência da escada é para todos, no mosteiro ou no mundo. A penitência é para todos, no mosteiro ou no mundo. Porque, na verdade, quem nasceu primeiro, o monaquismo ou o cristianismo? O evangelho não foi escrito exclusivamente para monges. O evangelho foi escrito para os cristãos ortodoxos. E os monásticos não inventaram outro cristianismo paralelo ou superior. Eles apenas uma única coisa difere monges e leigos, o chamado apostólico, que além de tudo que é obrigatório, eles negam algo que é permitido e dão algo extra a Deus, que é o sacrifício de não ter família nem profissão, a fim de poder viver exclusivamente em prol do chamado de serviço apostólico. Mas o resto, a obrigação mínima, eles fazem. A obrigação mínima dos leigos, também fazemos. Nós, casados, oferecemos o que é necessário. E os monges, um extra, um bônus oferecem, porque foram chamados a isso. E esse chamado nem veio deles tampouco, veio do próprio Deus. Mas em relação à base, a obediência, a penitência, a vigilância, como não cair na gula, como combater através da castidade, também da abstinência, manter-se casto, isso é para casados, para monges, para todos nós. Portanto, conforme vamos amadurecendo nos anos da vida espiritual, nós vamos mergulhando e nas compreensões, fica mais fácil entender que essas coisas são acessíveis a todos, seja no monastério, seja no mundo. Para isso, todos possuem obediência a um guia. Ninguém pode ver sem guia, ninguém pode deixar de confessar os seus pensamentos, e é nisso que haverá um ajuste para que cada um saiba como ser obediente, como ser penitente, como combater a gula, como manter-se diante das vigílias, vamos supor assim, conforme a necessidade e a salvação de cada um. Por isso, meus amados cristãos ortodoxos, peçamos a Deus que tenhamos força para chegar até as últimas semanas, agora reta final da quaresma. Essa semana teremos uma antecipação da leitura do Cânon de Santo André, de Creta completo, para terça-feira, porque quarta-feira temos os pré-santificados, já na parte vespertina, já com as leituras a respeito da festa da Theotokos, da sua anunciação, à noite, vigília de toda noite para a festa, e quinta-feira, João Crisóstomo. Então, por isso que não haverá tempo para o cânon, devido à vigília da festa, o calendário ortodoxo adianta nessa semana para terça-feira a leitura do Cânon de Santo André, onde estaremos reunidos, portanto, essa semana, vários dias. Estamos reunidos terça, quarta, quinta, sexta, estaremos aí praticamente só amanhã, nós estaremos juntos na igreja. Portanto, vamos aproveitar que essa semana será uma semana cheia de ofícios e nos purificar mais ainda para pedirmos a Deus o dom dessa triste alegria, harmony, que chama do grego, esse estado alegre, que não é como o mundo pode pensar escutando esse sermão, que isso deve ser depressivo, deve ser muito horrível esse tipo de mentalidade, isso é para os santos. Não. A tristeza sem Deus é uma tristeza pura mesmo, tristeza depressiva. Agora, chorar os pecados produz alegria interior do coração. O primeiro fruto de chorar os pecados da compulsão é o arrependimento. O arrependimento faz com que o Espírito Santo dê ao homem a sensação de que ele está sendo purificado e que a graça de Deus está entrando nele. Por isso, todo homem que chora os pecados também se coloca em verdadeira alegria. Ainda que o mundo produza tristezas e lágrimas de compulsão que não têm validade para a vida espiritual, porque como podem ver nesse mesmo capítulo do São João Clímaco, como ele diz, observe homens nas cidades, passando fome e sofrimento, que sempre constantemente estão chorando, mas essas lágrimas vêm do demônio. Lágrimas de depressão vêm do demônio, que quer dizer a eles que eles estão consolados e confortados em seus vitimismos, para que não larguem o mundo e suas paixões, mas se conformem à amabilidade do sofrimento do mundo. Veja que discernimento. Qual é o psicólogo que uma pessoa pode chegar no divã e dirá, sofro de depressão. Ok, como é a sua depressão?
tenho grande vontade de me matar porque não adquiri isso, eu perdi meu emprego, meu marido me largou, ou minha esposa também me largou, e não tenho o carro do ano, enfim, minha vida foi por água abaixo, tenho dívidas, tenho cartão de crédito pendurado, e por isso eu choro terrivelmente. E realmente a pessoa, quem está de fora, olha e se sensibiliza com aquele sentimento, aquela dor. Para nós cristãos isso não nos afeta em nada. Porque, como disse São João Clímaco, no mundo também, devido à fome, devido à tristeza, as pessoas querem estar tristes. E choram como que sofridas, e essas lágrimas do demônio, para que elas tenham um certo consolo, dizendo, no fundo, veja que terrível, veja que grande lavagem cerebral, escravismo. Como sem a graça de Deus, o mundo em si puxa o homem para uma areia movediça, onde ninguém pode sair se não for pela graça de Deus. O homem chora e essas lágrimas, no fundo, confortam, porque todo mundo que chora bota para fora um certo sentimento de consolo. Essas lágrimas são dadas pelo demônio para que a pessoa triste também vá criando uma certa síndrome de consolo por estar sendo sofrida no mundo. Veja que terrível. Deus nos livre e guarde, vele por nós de não cairmos nessas tramas psicológicas, e por isso é que a escada do São João Clímaco, diante dos livros de psicologia ou antropologia ou sociologia, dá um banho em todo o conhecimento humano puramente científico. Porque no mundo físico, o conhecimento se dá pela investigação, pelo teste, pela prova. Mas no que estamos falando aqui, que é a fé, o centro desse sermão, que é a fé e como protegê-la, a fé em Deus não vem por investigação, nem por teste, nem por prova. A fé vem simplesmente por um coração sofrido que pede esta fé a Deus, e Deus se revela diretamente ao homem no conhecimento prático, experiencial, experiência, praxis dos mandamentos. É aí onde Deus se revelará a esse homem, não por investigação ou por, como posso dizer, todo tipo de testes para ver se Deus existe ou não e como ele se relaciona com o homem. A fé da qual São João Clímaco fala e como adquiri-la através dessa prática das virtudes, das obras, protegendo a fé, e a fé iluminando as obras, isso se dá através de um conhecimento não natural, um conhecimento dado diretamente no coração, e por isso todos os livros do mundo são muito inferiores em relação ao conhecimento do que nós estamos falando, que é o último e terceiro grau de conhecimento que o homem pode adquirir. Primeiro, significa a lei natural. O segundo, o Evangelho, a Escritura, os Santos Padres. E o terceiro é esse conhecimento que é dado àquele que tem um coração contrito e quebrantado, ao qual Deus não dá esperança. Que disso, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, faça-nos dignos pelas orações do seu príncipe, Mãe, todos os santos. Amém. Amém.